Boa tarde, hoje é quinta-feira, 10 de março e o Senado Notícias está no ar. Regulamentação da profissão de podólogo, criação da Frente Parlamentar da Eletromobilidade e a extinção de multa para advogados. Projetos aprovados agora há pouco pelo plenário. Um dos projetos aprovados pelo plenário acaba com a previsão de multa para o advogado que abandona um processo judicial. A multa prevista hoje no Código de Processo Penal é de 10 a 100 salários mínimos. De acordo com o texto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, o juiz deve comunicar o fato à OAB, que terá a atribuição de apurar uma possível falta ético-profissional. É a única hipótese no ordenamento jurídico em que o advogado pode ser punido sumariamente pelo juiz, sem devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa, o que era de fato algo incabível. E nós buscamos então corrigir no Senado Federal com essa aprovação de hoje. Será encaminhado imediatamente à Câmara dos Deputados e contamos com a colaboração do presidente Arthur Lira para aprovação também naquela casa. Viva a advocacia brasileira! A regulamentação da profissão de podólogo também recebeu parecer favorável em plenário. De acordo com o texto, poderão exercer a atividade diplomados em curso superior ou técnico de podologia. Também poderão atuar como técnicos os profissionais habilitados de acordo com a atual legislação e que já trabalham na área há mais de 5 anos. A profissão dos podólogos ela é uma necessidade de saúde pública. Perguntem para os médicos, para os especialistas. Não vamos nos esquecer que a pandemia deixou um lastro aí de consequência de sintomas permanentes ou ainda que temporários, sintomas extremamente graves. Nós não podemos esquecer que há doenças que exigem cuidados de proteção do pé, como é o caso específico, e eu sei que muitos sabem dessa situação, de pessoas que têm doença de alta de glicose, que consequentemente têm problema de coagulação, qualquer ferimento no pé que tem um viés um pouco mais complicado. Quantas pessoas não tem que, na minha época, ou na época do meu bisavô mesmo, que teve que amputar as pernas em função da doença. O plenário aprovou ainda um projeto de resolução que institui a Frente Parlamentar Mista pela Eletromobilidade. A intenção da proposta apresentada pelo senador Rodrigo Cunha é promover debates e iniciativas sobre políticas públicas que estimulem inovações tecnológicas movidas por energias renováveis. Queremos registrar que a indústria automotiva mundial vem passando por um grande processo de transformação e em um futuro muito próximo, os veículos elétricos vão compor a maioria da frota mundial. O Brasil precisa encontrar soluções para substituir os motores a combustão e desenvolver tecnologias de propulsão elétrica que permita o uso eficiente das fontes de energia que temos disponíveis. Do contrário, corremos o risco de inviabilizar a nossa indústria automotiva. Já estamos atrasados nesse debate. Diversos países europeus já estabeleceram limites temporais para a circulação de motores a combustão em suas vias. Uma audiência pública na Comissão de Agricultura debateu hoje o Plano Nacional de Fertilizantes e os impactos do cenário mundial para a safra brasileira. A possibilidade de agravamento da guerra na Ucrânia pode complicar uma questão antiga para o Brasil: a dependência de fertilizantes importados para a agricultura. Um grupo interministerial já vinha discutindo o problema. Surgiu o Plano Nacional de Fertilizantes. Ele traz diretrizes gerais, que eu já citei algumas aqui, né, que são fundamentalmente uma atração de investimentos, seja de recursos públicos, seja de recursos internacionais privados, para que a gente possa explorar os recursos minerais já mapeados geologicamente. O Senado pode contribuir muito para esse próximo ponto dessa diretriz, que é segurança jurídica. E aí o senador Reins foi muito feliz em dizer que a gente precisa, dentro do plano, criar ambientes de apoio, né, a todos os entes, a todos os elos do processo. E quando os brasileiros poderiam colher os resultados dessa iniciativa? Isso não é para 30 anos. A Embrapa consegue, com os investimentos sendo feitos a partir do lançamento do plano, em 5 anos já conseguir retornar impactos significativos nesse ponto em específico.
Mas quanto ao aqui e agora? Afinal, o Brasil é o maior importador mundial de fertilizantes. Só em 2021, gastou 15 bilhões de reais com a importação desses produtos. O fato é que até aqui, as importações sequer foram suspensas. Na última sexta-feira, um navio com carregamento de fertilizantes partiu da Rússia para o Brasil. Mas atenção, o que é possível hoje pode não valer amanhã. Com todas as medidas complementares que nós estamos oferecendo, com a Embrapa, com toda essa transferência de tecnologia imediata, a gente pode garantir essa safra. Essa é uma situação que pode mudar a qualquer momento, né? A situação é muito dinâmica, por isso que nós temos a preocupação de acompanhá-la diuturnamente. O representante do Ministério de Minas e Energia forneceu um quadro geral das possibilidades de produção de matéria-prima para fertilizantes no Brasil. Também o diretor de projetos estratégicos da Presidência da República falou das metas para melhorar a performance no setor. Segundo ele, o plano tem respaldo da academia. A academia participou da elaboração do plano, principalmente a Universidade Federal de Lavras, a UNB também, né? Então, tivemos a contribuição deles para que a gente pudesse traçar essas metas e, de outro lado, propor as ações específicas, né? Como criação do Centro de Excelência, consolidação da Rede FAT Brasil, capacitação de pessoal. A Comissão de Educação do Senado aprovou hoje, em decisão terminativa, o projeto de lei que valoriza a disciplina de educação física nas escolas públicas e determina que ela seja disponibilizada em todos os níveis de ensino. Os senadores aprovaram um projeto de autoria da senadora Leila Barros, que prevê a valorização da educação física na educação pública, além de dar prioridade aos professores das redes públicas de ensino nos cursos de licenciatura em educação física nas universidades. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e determina ainda que será obrigatório o desenvolvimento de atividades de desporto educacional em equipamentos esportivos custeados com recursos públicos. Destacamos o mérito da proposição. Ao voltar-se para o aperfeiçoamento da educação física em nosso sistema de ensino, o PL 3467/2019 demonstra preocupação com essa disciplina tão valiosa, não somente para o desenvolvimento físico e motor, mas também para o engrandecimento de aspectos sociais, cognitivos de nossos estudantes. Esporte é desenvolvimento, é alegria, é desenvolvimento social, da amizade, do respeito. Isso tem que ser incentivado em todas as escolas públicas. Pós-pandemia, acredito que fisicamente a gente vai ter um acréscimo muito grande na grade curricular, oferecendo uma educação física de qualidade, até porque nós sabemos que uma das sequelas na pandemia são as questões respiratórias, e a gente sabe que esse trabalho da educação física ela vai ser fundamental até para implementar uma cultura, né, da prática esportiva. A intenção aqui não é formação de atletas, não é o histórico da senadora aqui, mas implementar no país, já na educação, a cultura esportiva, a cultura do bem-estar, da qualidade de vida, da saúde. A sessão plenária desta quinta-feira deve ser retomada daqui a poucos minutos. Além disso, outras atividades estão previstas para esta tarde. Vamos conferir agora a programação. Para as 14h está marcada a instalação da comissão temporária externa destinada a acompanhar in loco a situação do município de Petrópolis. Os senadores vão eleger o presidente, que vai designar o relator e analisar o plano de trabalho. E às 16h começa a sessão conjunta do Congresso Nacional. Senadores e deputados vão analisar o veto presidencial ao projeto de lei do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que tinha iniciativas como a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda e mulheres em situação de rua. O segundo veto, que deve ser analisado pelo Congresso Nacional, impede a criação de um programa de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas, chamado HELP, Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional.
Durante a sessão plenária de ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que não será candidato a presidente da República nas eleições deste ano. Ele disse que no atual momento de crise não é possível conciliar as funções de presidente do Legislativo com uma campanha eleitoral à presidência. O Brasil passa por uma das maiores crises de sua história. A pandemia do coronavírus, que nos aflige há mais de 2 anos, tem impactos severos na saúde, na economia, na educação e na vida das pessoas. O país convive tristemente com desemprego, fome e retrocessos em todas as áreas. Esse quadro tão delicado, fruto da pandemia do coronavírus, foi agravado agora pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que teve efeitos imediatos na economia mundial, com consequências inevitáveis no nosso já sofrido Brasil. Nesse grave cenário, pandemia, guerra, o papel do Senado Federal é fundamental. Essa reconstrução do Brasil passa pelo fortalecimento das instituições, entre elas o nosso poder legislativo. Nesse cenário, eu tenho que me dedicar toda a minha energia a conduzir o Senado neste ano fundamental para a tão desejada recuperação e reconstrução do nosso país. O cargo que me foi confiado por Vossas Excelências, meus pares, está acima de qualquer interesse pessoal ou de qualquer ambição eleitoral. Meus compromissos como presidente do Senado e com o país são urgentes, inadiáveis e não permitem qualquer espaço para vaidades. Por isso, afirmo ser impossível conciliar essa difícil missão de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional com uma campanha eleitoral presidencial. O presidente do Senado precisa agir como um magistrado, conduzindo os trabalhos com serenidade, equilíbrio e isenção, buscando consensos possíveis em nome do melhor para o país, o que é incompatível, na minha concepção, com um embate eleitoral nacional, por mais civilizado que seja o processo. Em audiência pública com músicos, intelectuais e representantes de entidades ligadas ao meio ambiente, o presidente do Senado reafirmou ontem o compromisso com a sustentabilidade e o respeito à legislação em vigor. Apesar de toda a riqueza que herdamos, nossos recursos naturais não são infinitos. Para que o manejo de cada uma dessas riquezas tenha a vida como finalidade, é preciso muito cuidado. Mas como assim? O quê? Quando? Onde? Quais as consequências? Para quem? O difícil equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda não pode perder o foco nas futuras gerações. Isso se chama sustentabilidade. 5 projetos tramitam no Congresso simultaneamente. Propostas polêmicas, porque ao tempo em que regulamentam a exploração de reservas minerais em terras indígenas, flexibilizam o licenciamento ambiental e ampliam o uso de defensivos agrícolas. O Senado Federal abre as portas para debater a pauta com intelectuais, artistas e líderes de setores importantes da sociedade brasileira. É fundamental que haja, dentro do jogo político, um freio e que impeçam essa barbaridade que está na iminência de acontecer. A responsabilidade dos senhores aqui do Senado, das senhoras aqui do Senado, é imensa. Com todo o respeito e na esperança de que o Poder Legislativo desperte para seu possível papel de levar o Brasil a iluminar o mundo, deixo em suas mãos este documento. Muito obrigado. Estou ainda convalescendo de uma cirurgia, mas eu faço questão de juntar minha voz às vozes dos artistas e dos movimentos sociais que estão aí, e eu estou com eles, para manifestar o nosso repúdio a essas leis do chamado pacote do veneno, que atende aos interesses do agronegócio em detrimento do meio ambiente e da saúde do povo brasileiro, além da ameaça que representa as terras indígenas.
embora haja um grande apelo em relação a todos esses projetos, muitos deles já há algum tempo aprovados na Câmara dos Deputados, nenhum deles foi objeto de minha parte e da Colégio de Líderes do Senado de um assodamento para se colocar no plenário do Senado Federal. E assim não será. Nós vamos ter toda a cautela de cada um desses 5 projetos que foram aqui tratados nesse documento que recebi, de terem a destinação, o zelo, o cuidado, a tramitação digna e proporcional à importância do que eles representam. Porque, repito, nós não podemos ser compreendidos, nem o Congresso Nacional, nem o nosso país, como párias internacionais apartados e afastados da pauta do meio ambiente. E este Senado da República tem, evidentemente, esta preocupação. Tanto o senador Jacques Wagner, que pautamos projetos da Comissão de Meio Ambiente, sob a tutela do senhor, para adaptação do Plano Nacional de Mudanças Climáticas ao Acordo de Paris e outros projetos, inclusive de antecipação das metas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Esses são os projetos que até aqui foram apreciados pelo Senado em matéria de meio ambiente, todos com o objetivo de salvaguardar o meio ambiente. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. E artistas que estiveram nesse encontro com o presidente do Senado participaram antes de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente sobre o aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado e na Mata Atlântica. Valendo-se da tecnologia, o Brasil vem modernizando o registro de propriedades no campo. Surgiu o Cadastro Ambiental Rural, CAR, mas não acabou a tentativa de burlar o sistema. O representante do Instituto Democracia e Sustentabilidade denuncia o ingresso de imóveis ilegais no CAR. 30% da área foi registrada ilegalmente como imóvel rural no Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, florestas públicas não destinadas, que não poderiam jamais serem aceitas no sistema como propriedade privada, portanto com direito a CAR, estão sendo recepcionadas pelo sistema. O que a tecnologia, cientistas e técnicos denunciam é também reforçado pelo depoimento de representantes de povos indígenas. Tchai Suruí, da terra indígena 7 de Setembro, em Rondônia, tem visto tentativas de registrar propriedades particulares na área de reserva. Ela também apresentou perguntas ainda sem resposta. Quando que vão tirar os 20 mil garimpeiros que estão dentro do Yanomami? Quando que vão tirar as 6 mil cabeças de gado que estão dentro da terra indígena Urueuauau? Quando que vão tirar os garimpeiros da minha terra, terra indígena 7 de Setembro? E até quando esse governo vai ter sangue indígena nas mãos? Enquanto cientistas alertam para o perigo, o diretor de proteção ambiental do IBAMA mostra resultados e expectativas. Tivemos uma redução considerável do número de incêndios florestais, principalmente no bioma amazônico e no bioma do Pantanal. Esse é um processo que está sendo aperfeiçoado com a integração do Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa, para que esse ano, assim que começar a temporada do fogo, a temporada das queimadas, nós possamos de imediato estarmos já atuando na prevenção. Foi ressaltada num artigo científico que saiu há 2 dias atrás, dizendo que a Amazônia, a gente está cada vez mais perto, né, desse ponto de não retorno, né? A Amazônia está perdendo a sua capacidade de resiliência a grandes mudanças. No debate, artistas do Ato pela Terra, um protesto na esplanada dos ministérios contra iniciativas no Congresso que podem prejudicar o meio ambiente.
Não importa se é de direita ou esquerda, todo mundo merece ter alimentos saudáveis na mesa, todo mundo merece ter um ciclo de chuvas harmônico, todo mundo merece ter a possibilidade de criar filhos com um futuro pela frente. A gente não pode colocar em risco o futuro dos nossos filhos. Um novo pedido de vista adiou a votação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que facilita o porte de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Polêmica, a proposta recebeu 96 emendas. O relator, senador Marcos Duval, acatou total ou parcialmente cerca de 30 e rejeitou as demais. Marcos Duval incluiu no texto que o comando do Exército deverá determinar a quantidade máxima de armas que atiradores esportivos, caçadores e colecionadores poderão ter, assegurada a quantidade de 16 armas de calibre permitido, das quais 6 poderão ser de calibre restrito. Também acatou sugestão para aumentar de 5 para 10 anos a validade do documento de porte de arma de fogo curta para atiradores esportivos. O relator retirou do texto a possibilidade do registro de arma ser concedido baseado apenas na declaração do dono. Ele manteve a autorização para o porte de arma carregada para transporte do arsenal e também o fim do rastreamento de munições. A questão da marcação, nós só tivemos o ponderamento porque nós fomos questionados pelos atiradores que é impossível, durante uma prática de tiro, principalmente o tiro dinâmico, você depois ter que catar as cápsulas que ficam na areia, nas britas, e separar de quem quer de um, quem quer de outro, então é inviável. O novo texto também ampliou a quantidade de categorias que poderão ter porte de armas, como procuradores estaduais e do Distrito Federal, fiscais do meio ambiente, auditores fiscais agropecuários, agentes de trânsito e guardas municipais, por exemplo. Aumentou sensivelmente o número de categorias de pessoas que terão direito ao porte. Então, eu acho que isso compromete muito esse projeto. Senadores reclamaram que o acordo feito na semana passada e que previa mudanças em pontos específicos do texto não foi cumprido pelo relator. O acordo feito na semana passada ou na semana retrasada, quando eu estava presente, foi de que o senador Marcos Duval acataria 3 emendas importantes e que nós faríamos uma comissão para ir falar com a Câmara dos Deputados em relação à alteração do texto. Eu não tenho condições de votar favorável a esse projeto, entendo a necessidade regulamentar, entendo a necessidade de segurança jurídica dos CACs, teria o meu voto se eu tivesse segurança de que os acordos que foram acatados em forma de emenda pelo senador Marcos Duval vão ser também acatados pela Câmara dos Deputados. Diante das mudanças feitas no texto, vários senadores defenderam um novo pedido de vistas. Então, presidente, se eu tenho um novo relatório hoje, diferente do relatório da vez passada, que ele publicou e depois retirou e agora apresenta um novo, a gente precisa da publicação para que a gente possa ler. Então, nesse sentido, presidente, eu encaminho o pedido de vistas desse relatório. Quando o relator altera de vontade dele o relatório, cabe nova vista. Quando o relator altera o relatório acatando emenda de algum parlamentar, não cabe mais vista. Ora, porque senão nunca mais ia se votar nada aqui. Porque quem é contra é só apresentar uma nova emenda, todas as vezes. Esse pedido de vistas é o mínimo que essa presidência pode fazer para que a gente tenha um debate sereno, tranquilo, e que a gente possa analisar, porque nem relatório foi apresentado ainda. Então é algo que deixa a gente preocupado com a repercussão que pode ter, porque aqui nós estamos tratando de vida. Vamos para o voto. Vamos dizer ao país o que pensa cada um de nós aqui, mas vamos deixar claro que quem quer ter uma arma no Brasil não é criminoso. Quem quer ter uma arma legalizada no Brasil está disposto a seguir todas as regras, que o senador relator não mudou nenhum artigo que trata da questão do porte de arma. Submetido a plenário, o pedido de vistas foi aprovado e a votação da proposta foi adiada.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.